Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de ciências. Na aula passada, a gente mandou uma tarefinha para casa, não foi? Lembram? Ampliar o conhecimento de vocês um pouquinho sobre a feijoada. Vocês descobriram por que ela é um prato típico? Vocês descobriram como é que se faz uma feijoada? Que ingredientes compõem uma feijoada? Da onde originou a feijoada? Por que ela existe? Vocês pesquisaram tudo isso? Muito bem. Então agora, na próxima feijoada que vocês forem consumir, essa feijoada já vai ter toda uma história para vocês. Vocês vão poder, inclusive, compartilhar com a família, né, durante o almoço, em volta da mesa, contar um pouquinho dessa história para as pessoas, não é verdade? E aí a gente falou um pouquinho sobre o feijão. Lembra que eu disse para vocês que o feijão é uma leguminosa, que ele é rico numa proteína vegetal? E aí a gente tinha uma lição de casa sobre o consumo do feijão na casa de vocês. Vamos lembrar, a professora Luzilete vai responder de acordo com como é na minha casa. Na sua casa, provavelmente a resposta pode ter sido diferente. Então vamos lá. Então a pergunta era, na nossa casa tem feijão todos os dias? Na minha casa, ó, tinha lá sim, né? E daí todos os dias, é todos os dias da semana, de domingo a domingo, né? Não só às vezes, todos os dias menos aos domingos ou outro, né? Qual a outra resposta? Na minha casa é todos os dias menos aos domingos, que aí a gente consome um outro tipo de alimento, tá? Mas essa é a minha resposta, lá na minha casa. Aí na sua casa pode ser que seja diferente. Letra B. Qual é o tipo de feijão mais consumido em nossa casa? O feijão preto, que é o que se usa para fazer feijoada normalmente, né? Feijão carioca, que é aquele mais branquinho, e o feijão vermelho, ou um outro tipo, porque existem outros tipos de feijão, né? Que por aí, né? Aliás, de acordo com a região do país, tem um tipo de feijão que a gente encontra numa região e não encontra em outra, né? Mas lá em casa a gente consome muito feijão vermelho, tá? Então eu marcaria um X ali no feijão vermelho, né? E por que é importante consumir feijão? Porque a gente sabe que o nosso organismo, ele precisa de proteína, carboidrato e vitaminas, não é isso? Ele precisa de alimentos construtores, alimentos energéticos e alimentos reguladores, não é verdade? Então, o feijão, ele vai contribuir com a proteína também. Ah, então ele só tem proteína, ele não tem carboidrato? Tem carboidrato, ele tem proteína, ele tem alguns tipos de vitamina, mas o forte dele é a proteína. Por isso que é importante a gente consumir feijão. O que a proteína faz com a gente? Por que a proteína é importante, né? Porque proteína vai trabalhar lá nos nossos músculos, né? Vai fortalecer o nosso corpo. A proteína é um alimento construtor, né? Ele constrói os nossos músculos, fortalece os nossos ossos, tá certo? Então isso é proteína. Por isso que é importante consumir o feijão. Tá certo, pessoal? Podemos seguir para a aula de hoje? Então, olha lá, na página 155 do nosso livro, nós vamos encontrar esta imagem aqui. Lembram o que eu já disse, né? Que tudo, texto, imagem, são informações. Alguém as desenhou, pintou, fotografou ou alguém as escreveu. Então, sempre tem que ter a fonte e o autor da imagem. Então, antes da gente ler quem foi, que a gente vai chegar lá embaixo, vamos olhar a imagem. Então, a imagem retrata o quê? O que é? Que local é esse, né? Me parece uma vila, né? Uma cidade, um bairro, né? Tem lá as casas, tem uma igrejinha lá no fundo, né? Tem, olha lá, uma pessoa com um violão na mão, tem algumas árvores, árvores diferentes, né? Tem, olha lá, o pé de bananeira. Tem uma outra árvore aqui que é uma árvore ornamental, né? O que são árvores ornamentais? Que servem para enfeitar o ambiente, né? Então, olha lá, a gente vê várias casas, né? Olha lá, e aí aqui embaixo, ó, tem um grupo de pessoas, não tem um grupo de pessoas ali? O que será que as pessoas estão fazendo ali? O que vocês acham disso? Olha, aqui na mesa tem algumas coisas nessa mesa, olha lá, tem um prato, uma panela com feijão, uma panela, acho, com arroz, tem farofa, né? Tem mais algumas coisas que eu não consigo identificar muito bem, mas que indicam que é um tipo de alimento, né? As pessoas estão reunidas ali para consumir. Também tem gente dançando, olha aqui, ó. Estão vendo os casais dançando? Tem um grupo tocando
música, olha lá, ó, tem vários instrumentos, né? Violão, ó, tem até saxofone, pandeiro, né? O chocalho, tem aqui uma pessoa servindo as bebidas, tem alguém cozinhando lá, estão vendo? Num fogão a lenha, que é bem característico também de algumas regiões do nosso país. As pessoas conversando, aqui tem alguém na janela, tem animais, tem um rádio tocando também. Estão vendo? Tem até aqui um casal abraçado. Olha lá, quantas informações nessa imagem, uma imagem bem colorida, né? Então, olha lá, quem que pintou? É uma pintura isso, né? Quem que pintou esse quadro? Quem que pintou essa tela? Então, foi a Helena Coelho. Olhem lá, Helena Coelho, ela que pintou esse quadro. E esse quadro tem um título, né? Feijoada com carinho. Será que o título tem a ver com, de fato, com o desenho? O que vocês acham? Será que tem demonstrações de carinho aqui? Parece, né? Parece uma coisa muito animada, as pessoas se conhecem, as pessoas convivem harmoniosas, né? Olha lá, ó, o feijão, a pessoa cozinhando a feijoada, aqui tudo preparado para as pessoas comer. E tem gente chegando, né? Olha lá, aquele com violão que vem indo lá, muito provavelmente deve estar chegando aqui para compor o grupo dos músicos ali, certo? E olha lá, coleção particular, né? Quer dizer que é uma coleção dela mesma, né? Não tá, isso aqui não está em algum museu, né? Tá com ela, por isso que é uma coleção particular, tá bom? Vamos ver então esse nosso texto aqui sobre... São dois textos, né, gente? Porque imagem é texto também. Viram quantas informações a gente observou sem precisar ler nada? Só observando a imagem? Então, a obra de arte retrata um grupo de pessoas preparando uma feijoada e ouvindo música. Aqui, olha que bacana, ele vai dizer qual é a música que eles estavam ouvindo. É o chorinho. Olha lá, ó. Estão vendo? Então não era uma roda de samba, por exemplo, né? Era uma roda de chorinho. As pessoas estavam tocando chorinho, que é um gênero de música popular e instrumental brasileira. No Brasil, é comum as pessoas se reunirem para comer feijoada. Existem muitas histórias sobre esse prato típico. Lembra que eu pedi para vocês pesquisarem? Então, agora esse texto vai fazer todo sentido para vocês, porque vocês já têm bastante informação. Sabemos que os indígenas gostavam de feijão e os portugueses que aqui chegaram também. Alguns livros contam que foram os africanos trazidos para o Brasil que criaram a feijoada. Eles misturavam caldo de feijão com as partes do porco que eram desprezadas, como a língua, o rabo, os pés e as orelhas. A gente sabe que lá na história do Brasil, os negros eles chegaram aqui para trabalhar como escravos e que as condições de vida deles não eram as melhores possíveis, né? Então, eles moravam lá na senzala, sem nenhum tipo de conforto. E o alimento que eles tinham, será que era o mesmo alimento que os donos, né? Porque eles eram escravos, eles tinham donos, né? Os patrões deles. Será que era o mesmo tipo de alimento que se comia lá na casa do dono da fazenda, era o que comia na senzala? Não. Então a história vai dizer que o quê? Tinha o porco, né? E aí as melhores partes do porco ficavam para a família, dono da fazenda, consumir. E tudo aquilo que a família não gostava, que era, olha lá, o que diz aqui que é, ó, a língua, o rabo, os pés e a orelha do porco, era desprezado, quer dizer, era jogado fora, não se aproveitava. Então os escravos, né, pegavam essas partes para incrementar o feijão que eles iam comer. Essa é uma das vertentes da história da feijoada. Muito provavelmente, quando vocês pesquisaram, vocês descobriram talvez outras informações. No entanto, um estudioso da cultura brasileira, o Luiz Câmara Cascudo, esse nome é bem importante, vocês vão ouvir esse nome em outros estudos relacionados à questão social do Brasil, à construção social do Brasil, né, à construção da sociedade brasileira, dos povos que constituem o Brasil, da cultura brasileira. Diz que nossa feijoada é uma versão de um cozido português. Então, segundo o Câmara Cascudo, não é a história dos africanos. Segundo o Câmara Cascudo, ele diz que a feijoada é uma versão de um cozido português. Hoje, o mundo inteiro conhece a feijoada brasileira e existem restaurantes especializados nesse prato. Inclusive, fora do país, né, em alguns outros países onde tem brasileiros morando, existem restaurantes nesses países especializados em fazer feijoada, né? Para que não só os brasileiros que moram lá possam consumir um prato típico, mas também uma forma de divulgar o prato entre as pessoas daquele país que não o conhecem, tá bom?
bem, gente. Até aqui tudo bem? O que vocês acham? Tá faltando alguma informação? Será que tem alguma coisa a mais? Provavelmente a pesquisa de vocês trouxe muitas outras informações, né? Então, quer dizer, agora quando vocês se reunirem para comer com a família, quando vocês se reunirem, né, para comer uma feijoada, vocês vão ter muitas histórias para contar sobre os elementos, sobre aquele alimento que está ali, que compõe esse prato típico, tá bom? Para casa, então, vamos falar da tarefa de casa. Diz o seguinte, nós temos que ir lá no material de apoio da página 13, né? Então, lá na página 13, a gente tem esse tipo de material aqui, tá certo? Então, o que a gente tem aqui? Vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos aqui um tronco de uma planta, não é? Olha lá, o caule, né? Sabe que os galhos são ramificações do caule, né? Olha lá, ó. Tá vendo? A parte de sustentação, né? Nós temos aqui as raízes, nós temos as folhas, as flores e os frutos. Vou perguntar para vocês, essa árvore aqui, que fruto que ela vai dar? Maçã, né? É uma macieira. Então, o que nós vamos fazer com esse material de apoio da página 156? Nós, primeiramente, vamos recortar essas imagens, todas elas, né? Recortar em cima da linha, não é verdade? E aí, nós vamos lá na página. Deixa eu arrumar aqui. Lá na página 156, tem esse espaço aqui, ó. Estão vendo? O que tem nesse espaço? O que é esse espaço, né? Então, eu tenho a parte, olha lá, a parte interior do solo e a parte externa do solo, né? A parte superficial do solo, estão vendo? Então, vocês vão compor, quer dizer, vocês vão construir aquela macieira aqui. Lembrando, né, pessoal, que uma planta, ela tem uma parte que está acima do solo e uma parte que está dentro do solo, né? Na parte mais interior do solo. Então, muito cuidado quando vocês forem compor para não colocar, por exemplo, a raiz para cima, né? Porque a gente já sabe que a raiz é aquilo que fixa a planta. Se a raiz ficar aqui em cima, o que acontece com a planta? Tomba, né? Aí vocês vão dizer assim, ah, mas professora, às vezes no meu condomínio ou lá na escola, tem árvore que a gente consegue ver a raiz porque a raiz já está quase em cima do solo. Então, existem dois problemas com isso, né? O perigo da gente tropeçar nessa raiz, se ela for muito grossa. E assim, isso é um indício de que o quê? De que está faltando terra, né? Porque a raiz, ela não pode ficar exposta. Ela tem que ficar na parte mais interna, porque é o que garante que a planta não vai cair, né? Não vai tombar, tá certo? Então, gente, a tarefa de casa é essa. Vocês comporem a macieira aqui, lembrando de tudo que a gente já aprendeu, né? Raiz, caule, as folhas, as flores e os frutos. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só e a gente se vê na próxima aula. Um grande beijo e até lá!